Há pouco mais de 2 meses da troca de comando da Câmara dos Deputados em Brasília, parlamentares de diversos partidos, alinhados ou não ao presidente eleito Jair Bolsonaro, articulam para disputar a presidência da Casa. Um deles é o deputado Fábio Ramalho, do MDB, que é atualmente vice-presidente da Câmara e está conosco hoje. Bem-vindo, deputado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Vivi, de estar aqui com vocês. Deputado, se o senhor conseguir ser eleito, não é? O senhor está num trabalho de articulação, conversando com seus pares neste caminho. Se o senhor conseguir ser eleito deputado, presidente da Câmara, como é que o senhor vai se posicionar em relação ao Executivo? Primeiramente, eu quero unir Minas Gerais, que é o meu dever. Minas tem que voltar a ser empoderada e eu tenho certeza que se eu tiver o apoio da maioria dos mineiros, eu irei para o segundo turno e irei vencer as eleições, irei ser presidente da Câmara de uma instituição, irei ser presidente somente da Câmara para zelar pela instituição, para ter coragem de tomar medidas que são necessárias e, sobretudo, para que a Câmara tenha a sua independência, mas que trabalhe em harmonia, tanto com o governo do presidente Jair Bolsonaro, como todos os poderes, e também que a oposição faça o seu trabalho na casa, que ele é natural e faz bem para a nossa democracia. E como é que estão as conversas em torno do seu nome? Como é que o senhor está trabalhando para atrair os votos? Quer dizer, o senhor tem um bom tempo ainda pela frente, essa votação só vai acontecer no início de fevereiro, mas o senhor, por enquanto, o senhor já está articulando com os novos deputados ou só com quem está na casa? Como é que é? Eu estou conversando com todos os deputados, tanto os reeleitos que conhecem o meu trabalho, porque é um caminho natural de quem é vice-presidente pleitear a presidência. Até porque a Câmara ela passa por um momento sério de imagem. Hoje nós temos uma Câmara onde que a maioria do parlamento ele é muito desempoderado, ele é um poder menor. A gente tem que ser o maior poder da esplanada, a gente tem que deixar de achar que o deputado que está chegando, ou alguns deputados, eles são de um baixo clero. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com aquela panelinha que há dentro da Câmara e dentro do Congresso, essa panelinha que já tem mais de 30 anos. Essa é a sua principal bandeira? Minha principal bandeira é essa, é igualar todos os parlamentares e trabalhar pelo parlamento. Eu não quero trabalhar para empoderar nenhum partido, eu não quero empoderar a mim mesmo. O que acontece na Câmara hoje? A maioria dos presidentes de Câmara ou querem ser candidato a governador, a presidente da República, a vice-presidente da República, querem empoderar o seu partido e, com isso, diminui o poder da Câmara. Barganham cargos, fazem isso e fazem aquilo. O nosso dever é, sobretudo, ser independentes, é provar que o nosso poder é o maior poder que tem em Brasília e esse poder tem que ser exercido pelo parlamento e fazendo com que esse parlamento tenha coragem, porque eu vejo muita coisa errada. Eu vejo um parlamento hoje onde que um ministro do Supremo determina a uma mesa diretora da Câmara que se casse um deputado até contra a Constituição brasileira, e eu posso afirmar, eu fui o único deputado, e nessa cassação recente do deputado Paulo Maluf, que poderia ter sido cassado sim, pelo plenário que é soberano, jamais pela mesa. A mesa não pode cassar nenhum deputado que não seja por falta. Então, você tem que ter coragem de dizer, aqui esse parlamento é independente e esse parlamento merece respeito. O senhor falou em unir Minas e falou em harmonia em relação ao Executivo Federal. Unir Minas Gerais, como é que o senhor acha que a presidência da Câmara pode unir Minas Gerais? O que o senhor está querendo dizer com isso? É a gente unir todos os parlamentares de Minas, que são 53 que irão votar, para que Minas tenha o seu poder em Brasília e, sobretudo, para que a gente possa, com isso, dar a independência à casa, porque tudo de mudança no Brasil passa primeiro por Minas. Por aqui passou a vitória de Lula. Por aqui agora passa a vitória de Bolsonaro. Então Minas, aqui, por exemplo, aqui
é que aqui a mudança está entre as montanhas. Mineiros têm coragem, e têm habilidade e têm articulação. Eu posso afirmar a você que o que acontece comigo? Eu consigo conversar com o Nordeste, com o Sudeste, com o Sul, com o Centro-Oeste, com o Norte do país, com quase todos os deputados. Hoje eu tenho pessoas trabalhando para mim em todos os estados. Agora, deputado, o fato é que o principal, digamos assim, claro que não é de longe o único, mas é o problema central de Minas Gerais hoje, é a questão financeira e econômica do estado, gravíssima, e uma questão que esteve na pauta, inclusive na sua pauta, nesse mandato, foi a negociação da dívida, a possibilidade de ter uma saída para as finanças de Minas por aí. A bancada inteira, os 53 deputados, estavam interessados nisso, tinham essa mesma finalidade e não deu certo, não funcionou. Por que o senhor acha, essa vai ser uma pauta fundamental, e por que o senhor acha que agora funcionaria essa união? Não, essa união ela já vem na casa. Eu falo com você que essa bancada que esteve aí, em todas as questões que foram de Minas, estiveram juntas. Vou te afirmar, Minas só tem o royalty do minério porque eu estava como presidente. A hora que eu sentei naquela cadeira como presidente, o Marcos Pestana, que era o relator, a gente conversou, eu li aquilo naquele momento, que o governo já não queria mais o royalty do minério, as mineradoras haviam convencido ele que seria ruim para elas, que iam quebrar elas, que era uma mentira, uma inverdade. Eu, assumindo a presidência com a viagem do presidente da Câmara, eu interinamente, contra a vontade do governo, eu li aquela medida provisória, e com isso nós pudemos votar a medida provisória, dar mais recursos para os municípios mineiros, para o estado de Minas Gerais. Eu acho que tem pautas que têm que se avançar assim, nós temos que pensar assim, numa reforma previdenciária justa, porque senão daqui a uns dias não tem dinheiro para pagar ninguém. Minas Gerais passa por dificuldades, a renegociação que foi feita passou sim pelo meu gabinete. Quem esteve comigo lá durante esses meses tudo foi o governador Pezão, o governador do Rio Grande do Sul também, o Ivo Sartori. Eu ajudei eles muito. O governador Pimentel, ele tinha uma visão diferente sobre aquela negociação, e agora cabe ao novo governo eleito procurar o caminho para que possa dar estabilidade a Minas Gerais através do pagamento em dia, principalmente dos seus funcionários e fornecedores, e cabe ao novo presidente. Eu já me coloquei à disposição do governador Romeu Zema, que eu não conheço, mas já liguei, tentei falar com ele, não consegui. Ele mandou um representante um dia desse estar comigo lá na comissão de orçamento. Nós temos feito um trabalho, indiferente de quem quer que esteja no Palácio da Liberdade. O dever da bancada está unida por Minas Gerais. E agora, quando eu digo para você que se a bancada de Minas se unir a mim, e eu tenho uma grande parte já que está nessa bandeira conjunta, para que a gente tenha as mudanças. A Câmara ela não pode ficar com o presidente 6 anos ou 7, não existe isso lá. Nós temos que sim, agora chegou o momento de fazer a mudança, de colocar sangue novo, de colocar mudanças até de eixo de estados. Né? O Rio estava lá na presidência já por 8 anos, acho que chegou a vez agora de Minas Gerais ter o seu lugar, o seu espaço na esplanada, e esse espaço melhor seria o nosso empoderamento na presidência da casa, mas eu serei o presidente dos 513, eu posso afirmar a você, eu vou fazer justiça, porque hoje quando você fala, por exemplo, em segurança pública, nós colocamos recursos só na segurança do Rio. Todos os estados precisam de recursos na segurança pública, são 27 estados e mais o Distrito Federal. Então eu penso que a gente precisa realmente de dar esse encaminhamento, e também não é fazer ali aquela política de partidária na presidência da casa. A gente tem que fazer sim, determinar que todos os 513 deputados sejam iguais e muito mais que isso. Agora, tem um espaço para um trabalho melhor. Como não fazer uma política que desconsidera a questão dos partidos se a casa é formada por partidos, deputados eleitos por partidos, e tem um regimento interno
que privilegia de forma clara a representação partidária, não é? Eu vejo o senhor falando sobre superar, né, criticando essa questão do que é chamado baixo clero, e isso tudo vai um pouco de encontro à formação e à organização da casa, que é, normalmente, as decisões passam por uma liderança partidária, não é? Como é que o senhor vai lidar com isso? Como é que o senhor pensa lidar com isso? Quer dizer, vai desconsiderar a organização tradicional da casa? Não, não é isso. A composição da mesa, ela é feita de acordo com o número de parlamentares. Todos os 513 deputados, indiferente da posição de qualquer partido, pode ser candidato a presidente. Eu só pude ser candidato a vice-presidente da casa e fui avulso. Eu ganhei avulso, eu não fui o indicado do partido, não. A Mariana Carvalho também não foi a indicada do partido. O JHC também não foi o indicado. Então, já começou uma mudança nessa legislatura. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Aconteceu porque os deputados não estão satisfeitos. Então, essa insatisfação tem que ter mudança, sim. A composição da mesa, sim, ela tem que ser de conforme ao tamanho da bancada, ao tamanho do bloco que se forma, para que se tenha participação, um lugar à mesa. Agora, a presidência, ela pode ser disputada por qualquer um, e eu, indiferente do MDB, me colocar como oficial ou não, eu sou candidato a presidente da casa, dos 513 deputados, para ser presidente dos 500, respeitando os partidos. Uhum. Agora, claro que o legislativo, os poderes da República, eles funcionam, o que se pretende é que eles tenham equilíbrio, não é? E que eles tenham relação para que o Estado possa funcionar. No caso do legislativo, o legislativo se divide lá entre oposição, situação, não é? Alguns vão se colocar como bancada ou bloco independente, mas, enfim, tomam posições em relação ao executivo. Como é que está essa articulação na casa? Como é que o senhor está vendo? O senhor falou em harmonia. A harmonia com o executivo, ela passa, para se chegar à harmonia ou ao consenso e tal, passa-se por embates e às vezes por confrontos. Como é que o senhor está vendo essa organização na casa, a perspectiva de começar o ano, qual que é as perspectivas para Jair Bolsonaro dentro da casa, qual que é a sua visão? Minha visão é que os embates existem, os debates existem, eles são primordiais para a democracia. Lá é uma casa de liberdade, de ideias. Eu tenho certeza que eu vou tocar a casa da melhor maneira possível, que eu conheço a casa. Todas as vezes que eu assumi a presidência da casa, eu toquei com equilíbrio, olhando o regimento, seguindo o regimento nosso, fazendo com que tanto a oposição como a situação participem do debate, mas também fazendo com que as votações sejam feitas e que vença aquele que tiver o melhor debate. O governo tem que convencer a sua base a votar as suas propostas, e a oposição, ela convence da maneira que ela achar, ou que vá com o governo, que é muito difícil, ou que faça a oposição, mas que tenha o equilíbrio na casa. Eu tenho certeza que eu tenho condições de tocar essa casa com equilíbrio, fazendo com que ela trabalhe e dando ao governo que o governo precisa, mas com independência. O governo tem que trabalhar a sua base, a oposição, dando à oposição o direito de fazer o seu debate. O senhor seria, então, um presidente da Câmara independente em relação ao governo central, ao executivo? Eu seria um governo independente, até porque tem que ser independente. A Câmara tem que voltar a ter poder. A Câmara hoje, eu posso afirmar a você, que tem muitos anos... Quem está na presidência da Câmara, enfim...
dar voz aos interesses do executivo. Isso acontece com frequência. O governo, o executivo consegue fazer o presidente da Câmara. Não, o que eu conversei com o presidente Bolsonaro é que ele não vai interferir. Não vai? Não vai interferir nessa... Ele garantiu isso para o senhor? Ele me garantiu isso e a gente tem que trabalhar em harmonia. O Brasil precisa de harmonia nesse momento. O Brasil precisa de votar pautas que serão duras, mas que têm que ser enfrentadas com coragem. O que o senhor chama de pauta dura? Principalmente a pauta da Previdência. Nós temos que caminhar nessa pauta da Previdência para que a economia volte a crescer. Ela é necessária, ela é salutar, ela é vida para o país nesse momento. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos que dar à economia o que ela precisa para que a gente volte a dar a essas pessoas que estão desempregadas o direito, sobretudo, o direito à vida, porque a pessoa desempregada, ela é uma pessoa aniquilada, ela é cheia de problemas. Nós temos que dar a esse cidadão desempregado, dar a ele um caminho, e o caminho é por uma economia melhor. Então eu penso que o governo tem que fazer uma proposta, e não é uma pauta só do governo, essa pauta tem que ser discutida com o parlamento. O parlamento tem que ouvir, nós temos que olhar a questão da federação, os problemas que os estados têm, o pacto federativo. Nós temos que ter uma pauta com os governadores, com os prefeitos, enfim, nós temos que ter um pacto federativo para que o governo entenda que nós temos que estar unidos, nós temos que unir o país neste momento, é a união do país para que a gente salve esse país e, sobretudo, a gente devolva a 13 milhões de desempregados o direito de ter emprego e dê às pessoas que trabalham o direito de receber, porque daqui a pouco nenhum funcionário público, tanto municipal, estadual e federal, não vai ter dinheiro para pagar essas pessoas. Então a gente é urgente algumas reformas, não é somente a reforma da Previdência, não, mas a primeira reforma da Previdência, a gente tem que pensar em baixar os juros, nós temos juros exorbitantes, temos que dar abertura para que venham novos bancos para o país. E a gente tem que pensar na reforma tributária, a gente tem que pensar na reforma política, a gente tem que pensar em um novo Brasil, porque as coisas estão mudando com uma velocidade imensa e urge a gente, no parlamento, dar as ferramentas e contribuir com o nosso trabalho para que essas ferramentas andem mais rápido e a gente possa fazer o mais breve possível o retorno do emprego de 13 milhões de brasileiros. Deputado, muito obrigada pela presença no mundo político. Eu que agradeço, Vivian, e posso afirmar, vou ganhar as eleições e vou ser o maior presidente que aquela casa já teve. Sobretudo, aprendendo com os grandes presidentes que por ali passaram. Obrigada de novo. Eu conversei com o deputado Fábio Ramalho, do MDB. Ele é vice-presidente da Câmara dos Deputados e é coordenador da bancada de Minas. Ele é coordenador da bancada federal de 53 deputados que representam Minas Gerais na Câmara. Nós conversamos aqui sobre a candidatura que ele está colocando para disputar a presidência da Casa e como é que ele vê os rumos do Legislativo, os rumos da Câmara dos Deputados com o governo Bolsonaro. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.